João capítulo 4 e depois o capítulo 7. João capítulo 4, versículo de número 13 e 14, está escrito assim: Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Para parafrasear esse texto, capítulo 7 do mesmo livro, versículo 38 e 39. João 7, verso 38 e 39. Está escrito assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém, igreja? Fecha a Bíblia, inclina a sua cabeça por um momento. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos nessa noite. Primeiro porque o Senhor é bom, e porque o Senhor nos concedeu esse dia de presente, e o Senhor nos trouxe para a sua casa. E muitos irmãos vieram de muito longe para estar aqui. E eles não vieram aqui para participar apenas de uma mera reunião. Vieram em busca de um toque divino. Porque todos nós precisamos romper em alguma área da nossa vida. E para isso, Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse da sua graça nesta noite mais uma vez. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, os seus segredos na palavra, cerque, e num raio de 5 quilômetros, onde houver demônios alojados, eu dou a esses demônios segundos, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, toca nele nesta noite, Pai, e mostra o poder da verdadeira adoração. E fala conosco, e fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Amados em Cristo, abrir a Bíblia Sagrada nesses dois textos do Evangelho de João é uma verdadeira viagem. Imagine vocês que do capítulo 4 ao capítulo 7 eu encontrei na Bíblia, aqui nas entrelinhas, um mistério, que eu coloquei o nome de Circuito das Águas. Por que Circuito das Águas? Porque do capítulo 4 ao capítulo 7, as histórias e as experiências mais profundas que os homens e mulheres tiveram com Jesus, porque os evangelhos são narrativas de encontros entre Jesus e seres humanos. Ele sempre envolve as águas. Aqui, por exemplo, no capítulo 4, nós temos o poço de Jacó, que será a história que eu vou contar nessa noite. No capítulo 5, nós temos Jesus passando lá pelo tanque de Betesda. E lá, quando havia o movimento das águas, alguém era curado. No capítulo 6, nós vamos ver Jesus caminhando em cima das águas, quando ele estava lá no mar da Galileia, também chamado de mar de Tiberíades. E no capítulo 7, no último dia da festa de Israel, da festa dos tabernáculos, Jesus vai se colocar de pé no meio da multidão e vai dar um grito: quem tem sede, venha a mim e beba, porque eu tenho água para matar a sede de vocês. Então eu chamo esses 3 capítulos de o Circuito das Águas. Mas o capítulo 4, aqui, ele mexe muito com a minha história, e acredito que vai mexer com a sua também. Imagine Jesus tendo vindo de uma outra província. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós lá no versículo 3 e 4 do capítulo 4, que Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Da Judéia até a Galileia eram quase 150 quilômetros, dependendo do caminho que fosse feito. 150 quilômetros seriam ali pelo caminho chamado de caminho do mar. Se você pegasse um outro caminho que passaria pelas pairagens ali do monte chamado Monte Meguido, seriam 130 quilômetros. E o caminho mais curto era um caminho de 120 quilômetros entre a Judéia e a Galileia. E o final
passagem de Jesus se daria na Galileia. Só que esse caminho mais curto era obrigatório Jesus passar por uma terra que para os judeus não era uma terra muito bem-vinda, que era a terra de Samaria. E a terra de Samaria para os judeus era uma terra não grata, porque embora os samaritanos fossem irmãos de sangue de Israel, é claro que não eram irmãos puros, samaritanos eram uma mistura de judeus com outros povos, e tinham costumes diferentes, tinham pensamentos diferentes, e por causa de uma reunião, no passar do tempo, lá atrás, num dia de adoração, numa das festas dos judeus, porque os judeus adoram muito em festas, alguém estava salmodiando, cantando, adorando, e resolveu dizer: Deus tem que ser adorado em Jerusalém. Um samaritano escutou e disse: Deus tem que ser adorado é lá no alto da montanha. E a pessoa, ao invés de deixar para lá essa discussão boba, pegou e refutou, dizendo: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque em Jerusalém tem 12 portas proféticas. E o samaritano que estava nessa festa, ao invés de ficar em silêncio, refutou, dando o seu pensamento, dizendo: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque foi lá que ele falou com o seu profeta Moisés. A briga continua, porque o judeu diz: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade de Davi. E o samaritano grita: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque foi lá que ele deu os 10 mandamentos ao seu servo Moisés. E por causa dessa discussão teológica, judeus e samaritanos romperam com a comunhão, mesmo sendo irmãos de sangue. Só que a ruptura da comunhão foi tão pesada que eles criaram ódio. E o ódio fez com que samaritanos, mesmo adorando o mesmo Deus dos judeus, criassem alguns tipos de doutrinas, alguns tipos de dogmas que eram extremamente nocivos, tanto para uma religião, entre aspas, quanto para outra religião, entre aspas, porque ambos adoravam o mesmo Deus esquerdo. Então imagine vocês que aqueles homens e mulheres que eram filhos de Abraão pararam de se comunicar e criaram inclusive roupas para diferenciar samaritanos de judeus, para que ninguém, ao passar por uma estrada como essa pela qual Jesus vai passar, caíssem na falta de fidalguia e olhasse um para o outro e cumprimentasse. Porque judeus e samaritanos romperam com a comunhão e não conversavam mais. Se eu pudesse voltar no tempo e com o conhecimento que tenho agora, eu falaria para eles aquilo que Jesus vai falar daqui a pouco aqui na palavra para a mulher. Se você soubesse como Deus é grande, você entenderia que não importa onde você o adore, mas o que importa é em como você o adora. Não importa se você adora ele lá em cima ou aqui embaixo, o que importa é que o nome dele seja adorado para todo sempre. E essa história de briga de religião por causa dessas coisas, isso não é coisa tão antiga só na Bíblia, não. Eu moro numa cidadezinha muito pequena, tem 40 mil habitantes hoje, e os irmãos nossos presbíteros da igreja mais antigos contam que um dia uma irmã estava num ponto de ônibus e encontrou uma outra irmã. E as duas eram de igrejas diferentes. Elas não se conheciam, embora a cidade fosse pequena. Mas o crente tem um negócio nele que quando outro crente encontra, ativa dentro dele, né? É mais ou menos o que está escrito na palavra: o Espírito que está em mim testifica com o Espírito que está em você, que ambos somos filhos de Deus. E as duas não se aguentaram, até que uma rompeu e disse: veja só, você é crente, né? E a outra disse: graças a Deus. E a outra disse: e eu também sou crente. Ficaram em pé, deram um abraço com mulher, tocaram 3 beijinhos. Lá em São Paulo são 3 beijinhos, né? Deram 3 beijinhos. Quando terminou a história, uma estendeu a mão, disse: já que somos crentes, a paz do Senhor. E a outra disse: é a paz de Deus. Começou o problema. Já soltaram a mão uma da outra. Uma foi para um canto, a outra foi para outro, e criou um climão. Daqui a pouco uma não se aguentou e disse: eu estou vendo mesmo a irmã, que pelo tamanho da saia da irmã, que está acima do joelho e o brinco, a senhora é daquela igreja ali, né? E a irmã dizendo: meu Deus, dom de revelação ainda existe. Mas parece que desceu sobre mim também. Por quê? Porque eu sei de que igreja a senhora é. Como a senhora sabe? Pelo tamanho do cabelo, que vai lá no pé, a saia vai lá no pé, a língua da senhora vai lá no pé também. Só pode ser daquela outra igreja ali, né? Até quando essas coisas vão nos separar da beleza, da adoração do eterno Criador? Pois bem, o meu Jesus está conduzindo a sua caravana, os seus 12 apóstolos. Sempre chamamos de 12 discípulos. Na verdade, Jesus teve centenas de discípulos, mas ele transformou 12 em apóstolos. E ele está com esses 12 apóstolos. E ele está indo da Judéia para a Galileia. Os judeus que estão com ele, os discípulos, os apóstolos que estão com ele, são judeus até o tutano dos ossos. Quando chegam na ponta da Judéia para ir até a Galileia, eles nem perguntam para Jesus qual caminho vão fazer.
eles sabem que o caminho mais curto é o que eles não vão fazer. Porque o caminho mais curto vai fazer eles passarem dentro da terra dos adoradores da montanha. Dentro da terra dos miseráveis pecadores que têm doutrinas e dogmas extremamente diferentes. Então, eu imagino os discípulos de Jesus, os apóstolos indo à frente, abrindo passagem, e o mestre vindo atrás em contemplação, e daqui a pouco eles chegam numa bifurcação da estrada. Uma estrada leva eles lá para a região da Estrada do Mar, que vai dar 150 quilômetros, e eles não perguntam para Jesus que está aqui atrás se é aquele caminho que ele quer ir ou não, porque Jesus é judeu também. Eles simplesmente vão. Eu imagino eles de repente olhando um para o outro e dizendo: aqui do lado é a terra dos adoradores da montanha, das mulheres que usam um cinto diferente, daquele povo esquisito. E alguém deve ter olhado para trás para perguntar para Jesus o que ele achava. E imagino eu que quando olharam para Jesus, Jesus não estava mais ali. Tiveram que voltar naquele ponto daquela bifurcação, porque Jesus não havia falado em arrebatamento ainda. Se ele sumiu, só pode ter ido por um caminho. E eu imagino os 12 pensando consigo: não, ele não foi por ali. Não ali, ali não. A terra maldita, a terra dos samaritanos, a terra dos adoradores da montanha. E para surpresa deles, quando eles voltam na estrada, está indo Jesus por aquele atalho. 120 quilômetros, tem que passar dentro de Samaria. Jesus não tem tempo a perder. E esses discípulos precisam tomar uma decisão muito rápido. Eles têm duas opções: ou eles vão pelo caminho longe de Jesus, e eu não sei se vão encontrar ele lá na frente mais, ou se vão chegar muito atrasados e vão perder o culto, a cruzada, os milagres. Ou eles seguem Jesus, mas se seguirem Jesus vão ter que quebrar os seus pensamentos, os seus ensinamentos religiosos desde a sua infância. E eles, ainda bem que optam em caminhar com Jesus. Ainda bem que eles seguiram Jesus. Ainda bem que eles estavam com ele. E eu imagino Jesus caminhando e os discípulos se aproximando dele. Eu penso, digo eu, não a Bíblia, o coração deles dizendo assim: ele está entrando na terra maldita. A cada 7 passos vamos ter que parar, escorar um no outro, levantar o pé, bater para tirar a poeira do pé. Eles estão transtornados, penso eu. Até que no meio daquele caminho, passando pela terra de Samaria, eles devem ter visto lá uma placa indicando à esquerda: Poço de Jacó. E quando eles leram aquele nome, digo eu, penso eu, o coração deles quase saiu pela boca. Quer perguntar o porquê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque como bons judeus, antes de aprender a ler e escrever, eles aprendiam as histórias do Deus de Israel. E a história do Deus de Israel envolvia a história dos patriarcas de Israel, entre eles Jacó. E a história de Jacó era contada de pai para filho, principalmente no dia em que Jacó deixou a sua terra, pegou seus filhos, suas esposas, os seus empregados, os seus animais, e foi ter com Esaú. E no meio do caminho a água acabou. E ele, para não morrer de sede, se afastou da família e orou a Deus e disse: o Senhor me trouxe aqui para morrer de sede. E o Senhor disse a ele: cave um buraco aí no meio dessa areia quente, no meio desse deserto. E Jacó não questionou se era areia, se era muitos metros. Ele simplesmente cavou, e no meio da areia brotou um poço de águas vivas. Nasceu um oásis no meio do deserto, porque o patriarca Jacó creu na palavra. Só que temos um problema: aqueles 12 judeus que estavam com Jesus, pastor Silas, eles ouviram aquela história, cresceram ouvindo aquela história, eles acreditavam que a história era verdadeira, eles cresceram ouvindo sobre aquele milagre, mas nunca tinham visto aquele milagre. Nunca tinham experimentado aquele milagre, porque aquele milagre infelizmente estava na terra maldita, estava na terra que por causa de briga de religião eles nunca puderam colocar os pés. Mas bastou deixar a religião de lado e seguir a Jesus Cristo. 3 pessoas entenderam, eu vou falar de novo. Bastou deixar de lado as religiões de lado e seguir a Jesus Cristo, que agora eles estão correndo o risco de ver aquilo que até então só ouviram falar. Eu acho que Deus te trouxe para essa campanha de romper só para isso. Pegue esta primeira chave para a sua vida. Assim diz o Senhor: se você ficar aqui nesse espírito de adoração, se prometer não ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado em um pote de vinagre, mas entrar comigo nessa história e romper, deixando de lado inclusive alguns pensamentos que você tem, e seguir o profeta, eu profetizo que aquilo que você até ontem só ouviu falar, você vai ver com seus próprios olhos hoje. Você pode experimentar este milagre. Jesus se dirige ao poço de Jacó.
E eu imagino ele se aproximando do poço de Jacó e 12 homens, que naquele momento devem ter sido transformados em meninos. Porque estão agora 13 homens ao redor de um poço, no meio da areia quente do deserto, olhando, escutando barulho de águas em movimento, cheiro de areia molhada. E eu imagino um olhando para o outro e dizendo: não era história de carochinha, não era lenda, era verdade. O milagre aconteceu, mas eu não pude ver esse milagre até ontem, porque haviam coisas na minha vida, coisas que me separavam disso, dogmas, pensamentos, coisas dentro da minha própria alma. Mas graças a Deus eu segui Jesus, e ao seguir Jesus eu rompi. E quando eu rompi com tudo aquilo que me separava do milagre, eu estou vendo o milagre aqui em loco. Mas esse não era o maior ensinamento que Jesus queria dar a eles. Eu imagino eles olhando o poço e Jesus fazendo assim, todo mundo olhando para ele dizendo: só eu estou sentindo calor aqui? Será que vocês podem me dar um copo d'água? E os 12 discípulos consternados e constrangidos, porque eles estão ali, na frente do poço, tem água no fundo do poço, e aqueles 12 intrépidos homens, escolhidos, especiais e santos, não tinham nenhuma xícara, não tinham um balde, não tinham um cântaro para tirar a água dali e matar a sede de Jesus. E eu imagino o constrangimento, e pensando pela cabeça deles: esse homem dá tudo para nós, e nós não podemos matar a sede dele. Jesus não queria constrangi-los, então ele diz: aqui na frente tem uma cidade chamada Sicar. Se vocês acelerarem o passo, dá tempo de vocês irem e preparar ali para mim pousada, preparem comida e água, e eu vou ficar aqui descansando. Essa noite, enquanto vocês dormiam, eu orava, estou mais cansado que vocês. Jesus se assenta em uma pedra por ali, e eles se confabulam, os 12, e elegem um para ficar ali. E quem ficou ali foi quem contou a história. Só João conta essa história, porque ele assistiu toda a cena em loco. Eu imagino João em pé, uma espécie de guarda-costas, Jesus sentado na pedra, e 11 santos, 11 apóstolos, 11 homens escolhidos, indo para a cidade de Sicar. Até aqui, amém? No sentido contrário daquela grande estrada, vem vindo uma mulher. E esta mulher chamou a atenção daqueles 11, acredito piamente no que eu estou dizendo, ao ponto de quando ela passou por eles, os 11 olharam para trás. Não para cobiçá-la, porque as mulheres usavam a roupa, uma espécie de burca, principalmente em Samaria, só deixavam os olhos de fora. Mas eles olharam porque duas coisas chamou a atenção naquela mulher, neles. Primeiro, era o cinto que ela usava. O cinto dela dizia que ela era uma mulher samaritana, portanto não era judia, e judeu não conversa com samaritano. Segundo, ela tinha nos ombros um cântaro, e ela estava indo para o poço, onde Jesus estava sentado próximo, e ele tinha sede. Eu imagino os 11 dizendo um para o outro: não, ele não vai pedir água para ela. Eu sei que ela tem o que nós não temos, mas ele não vai pedir água para ela. Isso aqui mexe muito comigo, porque Jesus escolheu esses 12 homens puros, ou foi purificando eles com o tempo, santos, ou foi santificando eles com o tempo, especiais, ou foram se tornando especiais com o tempo. Eu sei que ele viu algo naqueles 12 homens que fez com que eles se aproximassem dele, mesmo sabendo eles que um deles seria o diabo, estaria cheio de diabo dentro dele. Jesus está com aqueles 12 homens, ele os escolheu, são homens da confiança dele. Só que nenhum homem santo, nenhum homem puro, e nenhum homem escolhido especial por ele pode matar a sede dele. Mas do outro lado está vindo uma mulher, que se os discípulos soubessem a história dela, não deixavam ela chegar lá perto. Ela teria sido apedrejada no meio do caminho, porque era uma mulher adúltera, porque ela estava com um marido, um homem que não era dela. E na história de Jesus com ela, Jesus vai dizer que ela já tinha tido 5 outros homens. No pensamento do judeu, bastava ser samaritano para ser apedrejado. Uma samaritana adúltera teria morrido ali. Mas interessante, a mulher adúltera, a que teve 5 maridos, que tem agora não é o dela, tem um cântaro. E os santos não tinham um cântaro. Consegue me acompanhar? 11 pessoas puras não conseguiram matar a sede de Jesus, e nem o 12º que ficou com ele lá. Mas uma mulher pecadora, uma mulher que teve a sua vida talvez abusada, está indo para aquele lugar, e a pecadora pode matar a sede do meu Salvador.
Às vezes eu fico olhando na nave da igreja e fico imaginando o que passa na mente de alguns crentes. Porque eu me lembro quando garoto eu estava pregando em Ribeirão Preto, numa praça, lá Praça 15. Eu era pequenininho, usava uma gravata de crochê branca. Estava em cima de um lugar onde ficava a banda, eu esqueci o nome daquilo, um coreto, né, que só tem no interior. E eu naquele coreto pregando, gritando, ficava vermelho, as pessoas paravam para ouvir, não era porque eu pregava legal, porque vi uma coisinha pequena com a gravata de crochê. E bem na esquina tinha um bar que era um bordel. E eu me lembro como se fosse hoje, terminando de pregar, eu fiz o apelo. E saiu lá daquele bordel uma senhora. E ela veio correndo ali na praça, perto do coreto. Ela se ajoelhou. E quando ela se ajoelhou, ela ficou ela estava seminua, quase que as suas vergonhas estavam explícitas. Essa mulher jogou um maço de cigarro que ela tirou daqui, do busto dela, e jogou em cima daquele coreto, e começou a gritar. Mas ela gritou tanto, mas tanto, que daqui a pouco o grito dela virou choro, e depois do choro, ela começou a orar em línguas estranhas. E eu, menino, gritei para todo mundo. Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Lembro-me como se fosse hoje, duas irmãs que estavam ali do círculo de oração, intercedendo num canto, vieram marchando com seus coquezinhos na cabeça e a Bíblia na mão, chegaram perto da mulher, botaram a mão na cabeça dela e começaram a gritar assim: sai dela, Satanás, sai dela, Satanás. E eu perguntei: o que as senhoras estão fazendo? Nós estamos expulsando o demônio dela. Eu disse: mas ela está falando em línguas. E elas disseram: você é jovenzinho demais. Jesus, o que nós seguimos, não deixaria o Espírito Santo entrar num lixo desse. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria repreendido aquelas mulheres. Porque quem é o homem para chamar de sujo aquele que Deus resolveu limpar? Quem é o homem capaz de apontar o dedo para alguém e falar que aquilo sim ou não? Naquele dia eu vi aquela mulher gritar e orar em línguas, coisa que eu não vi aquelas duas senhoras do ciclo de oração no meio daquela praça gritarem. Os crentes não adoraram, não falaram em línguas, não oraram bem alto, não deram glória a Deus. Mas a prostituta, que era filha de crente, descobri depois que estava desviada, quando caiu de joelhos ali, sentiu a graça, abriu os lábios e disse: glórias ao eterno Deus, porque Ele é grande e é eterno. Ah, meu Jesus. A mulher se aproxima do poço, de soslaio, canto de olho esquerdo e direito, ela vê dois homens ali, e o primeiro que ela vê apavora ela, porque é Jesus. E Jesus usava uma estola sacerdotal branca, porque ele era um sacerdote. E ela sabia que esses sacerdotes judeus, se descobrissem a vida que ela tinha, iriam mandar apedrejá-la. Geralmente sacerdotes judeus podiam ser até profetas. Então ela acelera o passo. Ela ajoelha, tira o cântaro do ombro, tira debaixo do seu cinto uma corda, amarra no gargalo do cântaro, solta o cântaro dentro das águas. Daqui a pouco ela começa a içar, a erguer. O cântaro vai saindo. Quando ele sai de dentro daquele poço, o cântaro sai vertendo água, água pura, água cristalina. O cântaro transborda, água capaz de matar a sede de qualquer homem ou mulher que esteja morrendo naquele deserto miserável. E quando esse cântaro sai de dentro do poço, ela começa a desamarrar o cântaro, vai se ajeitar para se levantar. João está num canto, ele ignorou ela, porque o cinto dela identificou ela como samaritana. A história, a religião e tudo mais dizia que aquela reunião tinha que terminar daquela maneira. Na verdade não era reunião, aquele encontro tinha que terminar daquela maneira. Jesus quieto, João olhando para lá, e a mulher voltando pelo caminho que ela veio. Mas de repente o meu Jesus, ele quebra todo tipo de bloqueio. Ele rompe com a religião passada, ele rompe com os ensinamentos que ele havia aprendido, e ele abre a boca e diz assim: Senhora, me dá um pouco dessa água, porque eu tenho sede. Eu acredito que João quase tem um infarto aqui. Jesus está conversando com uma samaritana. Pior foi a mulher, que quando ela ouviu Jesus falar com ela, a Bíblia diz que ela vai dizer assim: como sendo tu homem judeu. Não pense que ela está só revelando o que ele era externamente. Ela está falando numa palavra que João foi muito doce para escrever. Quando ela diz, como sendo tu homem, ela está dizendo assim: você não sabe que nenhum homem conversa com uma mulher desde que ela não seja da sua família? Naquele mundo antigo, há 2.000 anos atrás, havia-se respeito. Nenhum homem dirigia a palavra a uma outra mulher, a não ser que ela estivesse acompanhada de um outro homem. E aquela mulher está sozinha. E ela olhou para Jesus, e ela achou que Jesus fosse igualzinho os outros 5 que ela teve, ou aquele que estava com ela agora. E
e simplesmente não era dela. Ela achou que Jesus era mais um daqueles homens que ia passar pela vida dela e queria puxar conversa para talvez levá-la para a cama. Ela achou que Jesus era mais um. Então ela grita: como sendo tu homem? Ela está tocando no moral dele, como sendo tu homem. Pior, judeu. Os judeus naquele tempo eram chamados de hebreus, e ela não sabia que Jesus era da tribo de Judá para ser chamado de judeu. Mas a roupa branca que ele usava mostrava que ele era líder da religião judaica. Então ela está dizendo a ele assim: como sendo tu um religioso do judaísmo, dirige uma palavra a mim que sou mulher samaritana. Eu paro aqui para meditar na coragem dessa mulher. Ela está sozinha e tem 2 judeus ali, e um deles é doutor da lei que pode autorizar o assassinato dela à base de pedradas, e ela simplesmente enfrenta os 2. Eu comecei a imaginar por que foi que isso aconteceu, e o que veio ao meu coração é que essa mulher estava cansada de ter passado pela mão de tantos homens. Parece que naquele dia ela tem acordado em casa e dito assim a Deus: eu não quero ser mais uma. Ela olha para o lado da cama, o homem que dormiu com ela a noite toda foi embora porque tinha outra família, e ela então era uma espécie de prostituta de luxo. Ela se cansou das pessoas virem tocar nela. Parece que ela saiu de casa dizendo: nenhum homem mais toca na minha vida. E parece que Jesus escutou essa oração quando ele estava vindo lá pelo caminho da Judéia, porque somente uma coisa dessa faria Jesus romper e deixar os seus 12 discípulos escandalizados e entrar naquela terra maldita. Eu tenho certeza que a oração dela subiu como uma flecha ao céu, e Deus falou com seu filho: tem uma obra a ser realizada aí dentro de Samaria, mas para um milagre acontecer você tem que romper. E Jesus entrou naquela terra. Foi por causa dessa senhora, e pelo que eu vejo, a maneira como ela trata Jesus, ela está pronta para morrer. Ela vai levar a sério o que ela pensou: ninguém mais toca em mim, eu morro, mas nenhum homem mais toca em mim. E quando ela grita com Jesus: como sendo tu, homem judeu, pede água a mim que sou a mulher samaritana. João deve ter virado num giraia aqui do lado. Quem é essazinha para ofender o meu mestre? Ele já está olhando para o chão, procurando pedra e pau, só está esperando Jesus falar assim: ó, mata. E ao invés de Jesus se descontrolar, Jesus olha para ela e diz assim: ah, mulher, se tu soubesses quem sou eu que falo contigo, você me pediria água, e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. Alguém aqui já bebeu dessa água? Não, então vou perguntar mais uma vez: já bebeu dessa água? Então, se bebeu dessa água, não pode ficar triste nesse culto. Não pode passar o culto inteiro com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu num dia de enchente. Você está num culto de festa, numa conferência de festa. Não pode ficar me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Quem bebeu desta água, por favor, adore ao Cristo que está aqui entre nós, pelo menos por gratidão. Ah, meu Jesus. Ah, se tu soubesses quem sou eu que falo contigo. Aquela palavra fez um efeito tão grande em Jesus, que o próximo versículo, a mulher vai mudar a forma de tratamento. Primeiro ela chama Jesus de homem judeu. Ela chama ele do quê? Aí Jesus diz: ah, se tu soubesses quem sou eu. Olha como ela trata Jesus agora: mas Senhor. Primeiro, homem judeu. Ela achou que ele era mais um. Quando Jesus liberou a palavra, ela descobriu que ele não era mais um, que ele era alguém diferente, que ele não estava se importando com o corpo físico dela. Ele estava tratando ela com dignidade, com honra. Então ela se curva, porque só chama alguém de Senhor quem entende que aquele outro é maior do que esse aqui. Então ela diz: mas Senhor, o poço é fundo, e tu não tens como tirar água daqui. Era tudo que Jesus queria. Uma oportunidade para puxar diálogo com ela. Eu imagino Jesus se levantando, indo perto do poço. Ela ainda está aqui se ajeitando, e ele olhando o fundo do poço, dizendo: de fato, eu não tenho como tirar água daqui, mas a água que eu vou te dar não está aqui.
Eu não sei se você já foi em Israel, se o pastor Silas já esteve lá, se o senhor foi lá onde tem o poço de Jacó. 10 quilômetros ao redor, não tem uma gota d'água. Não tem córrego, não tem lagoa, não tem nada, é no meio do nada, perto de lugar nenhum. E aí Jesus diz, a água que eu vou te dar não está aqui. E a mulher diz, e onde é que está essa água? Porque eu quero beber dela, para eu não ter que vir aqui mais pegar e para matar minha sede para sempre. Aí Jesus se revela, a água que eu vou te dar não está aí. Porque eu sou a fonte da água da vida. Quem bebe da água que eu tenho para dar, nunca mais tem sede. Eu fico apaixonado por esse texto, porque na sequência, Jesus vai dar para ela um presente. Ele vai depositar dentro do coração dela a sua palavra, e ele vai dizer, pega esta palavra, tranca ela dentro do seu coração, porque se a minha palavra aqui é a raiz dentro de você, vai nascer aqui dentro de você uma fonte de água, que vai jorrar para a vida eterna. Que vai jorrar para a vida eterna. Antes de continuar essa história, abrindo um parênteses aqui, quando eu fui lá nesse ambiente, eu descobri onde estavam as ruínas da cidade de Sicar. E eu fiz um exercício, eu fui das ruínas até o poço, a pé. 25 minutos, das ruínas, onde possivelmente foi a cidade de Sicar, até o poço. 25 minutos. Calculando aqui o diálogo de Jesus com essa mulher, não durou 15 minutos. 25 com 15, 40 minutos. A Bíblia diz que a mulher deixou o cântaro e ela saiu correndo para a cidade. Como ela correu, acelerou o passo. Eu voltei correndo pelo lugar, quase botando meio metro de língua para fora. Mas cheguei lá, 20 minutos. Economizei 5 minutos. 40 com 20, 60 minutos. 1 hora. Ah, se os crentes soubessem o que Deus é capaz de fazer num culto como esse. Em 1 hora. Ah, se você entendesse o que é que Deus pode fazer na sua história em 1 hora aqui dentro dessa reunião. Porque aquela mulher saiu de casa 1 hora atrás, como uma prostituta de luxo. Vai saindo dizendo a todos, shalom, shalom. Ela vira as costas e todo mundo diz, ó, teve 5, tá agora de amante de alguém aí. Ela saiu uma mulher sem nome, 1 hora atrás. 1 hora depois ela entra na cidade como a maior missionária do Novo Testamento. Porque ela entra na cidade pregando o evangelho. Ela entra dizendo, encontrei um homem que revelou toda a minha vida. E este homem está lá no poço de Jacó. A Bíblia Sagrada diz que a cidade desce ao poço. Quando eles ouvem Jesus falar, se apaixonam pelas pregações, insistem para Jesus ficar ali. Jesus ficou 2 dias naquela cidade. 2 dias de alegria, de graça e de poder. Encontraram a mulher 2 dias depois, sentada no meio-fio da rua, ainda chorando, porque estava emocionada com o que aconteceu daquele encontro. E disseram para ela, agora cremos, não porque você falou, mas porque nós vimos e ouvimos que ainda há profetas em Israel. Quando eu vejo essa história, eu vejo aqui que para recebermos milagres nós precisamos ter coragem de ousar. Precisamos coragem às vezes de fazer as coisas que a maioria não faz. Amo contar a história que está no circuito das águas, de Jesus caminhando em cima das águas e Pedro pulando lá no meio das águas. Quem vai escrever a história diz que Jesus, fez questão de escrever, que Jesus chamou Pedro de homem de pouca fé. Se o homem que pulou nas águas tinha pouca fé, que fé tinha aqueles que ficaram em cima do barco? Me diga aí, se Pedro era um homem de pouca fé e ele pulou numa madrugada, no meio das águas, debaixo de uma tempestade e caminhou, imagine a fé daqueles que ficaram dentro do barco achando que Jesus era um fantasma. Eu imagino Pedro voltando para o barco, Jesus voltando para o barco e os discípulos dizendo, Senhor, a gente não queria te constranger, se eu ver Pedro é esse aí, ó, sempre troca as mãos pelos pés, faz o que não deve. Eu imagino Pedro pedindo oportunidade, dizendo, Jesus, eles têm razão, toda vez que alguém contar essa história no mundo, vão contar que eu sou um homem de pouca fé. Mas toda vez que contarem a história no mundo, que 2 homens quebraram a lei da gravidade e andaram em cima das águas, vão ter que falar que um veio do céu, que é o Senhor, o outro sou eu, Pedro da Silva Saulo. E alguém dizendo, mas afundou, e Pedro gritando, mas eu andei.
mas afundou, mas eu andei. Eu aprendo com Pedro que às vezes é melhor ir, bater com a cara no muro e voltar, do que nunca ir. Porque quem nunca vai, não quer que o outro vá também. Aqui na DVEC não tem, mas lá na igreja que eu pastorei em Orlândia, tem uns crentes lá que só Jesus na causa. Eu chamo eles de coveiros espirituais. Estão na igreja desde a época de Noé. Alguns não são tão velhos, mas viram o barro que sobrou depois do dilúvio. Não receberam nada, não tem nada. E quando vê alguém jovenzinho tentando despontar, vão lá e diz para eles: para com isso é coisa de gente louca, de gente maluca. Tem que ter o pé no chão. Eles esquecem que o crente tem que manter o pé no chão, mas a cabeça tem que ficar dentro do céu. Deus ama pessoas que sonham. Você precisa romper com o medo, porque o medo paralisa. O medo te trava. Eu me lembro que lá na Vila Tatu, na minha cidade, nos idos de 1989, eu empurrando a minha bicicletinha Barra Forte, cheia de folheto no bolso, uma bíblia toda rasgada no selim da bicicleta. Eu e um rapaz do meu lado, Marcos Belisário, que hoje é pastor. Passou um avião lá em cima, eu gritei: eita, que um dia eu vou estar lá dentro. Eu olhei para a cara do Marco, o Marco teve uma crise de riso, que ele precisou sentar. Eu nunca vi aquilo, pastor. Ele chorava e ria, ele ria e chorava de tanto rir. E eu falei para ele: você está rindo do quê? E eu comecei a rir também. Ele disse: da mesma coisa que você está rindo. Ele falou: alô, olha onde a gente mora, Vila Tatu. Como é que é? Você mora, qual é o tamanho da sua casa, Feliciano? Eu falei: 2 cômodos. E a gente mora em 12 pessoas. E ele falou: e você sonha em andar de avião ainda? Amigo, se andar de jegue já dá glória a Deus. Se eu deixasse aquela palavra entrar no meu coração, eu estava lá até hoje. Eu nunca deixei ninguém se meter entre mim e aquilo que Deus plantou dentro do meu coração. Se você quer crescer na vida, pare de olhar para a esquerda ou para a direita. Ah, pastor, mas vão falar. Que falem. Quem fala de você paga as suas contas. Quem fala de você morreu na cruz do Calvário por você. Quem fala de você te visita quando você está doente? Não, mas o Deus que você serve pode romper, pode abrir caminhos, pode criar coisas, pode te levar a lugares que você jamais sonhou. Faça a sua parte. E a sua parte não é só ficar olhando o pregador mascando essa desgraça desse chiclete. A sua parte é o pregador pregando e você pegando a palavra dizendo: é minha, é para mim isso. Não fique num culto como esse com um guarda-chuva aberto, porque a glória cai na esquerda, na direita e não te molha de jeito nenhum. Você tem que ser alcançado por esta palavra. Eu profetizo que você pode ter chegado aqui de qualquer forma, mas quando você sair pelas ruas aqui da Penha, o diabo que se cuide, o diabo que se lasque no inferno. Zé Pilindra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, que se mudem de rua, porque você vai chegar com a sua vida transformada, porque você está rompendo. Só quem está rompendo, por favor, agora não grita não, dá um berro de glória a Deus nesse lugar. Rompa. O medo paralisa. Ficar olhando para trás também paralisa. E eu aprendi isso com a minha esposa no último culto que ela pregou. Ela foi falar da mulher de Ló, e ela falou: a mulher de Ló olhou para trás e ficou paralisada para sempre. Meu Deus, foi Jesus, minha mulher quer pegar meu lugar, né? Não fique olhando para trás, olhe para frente. Você não serve aquele Deus de antigamente, da parede, pendurado, morto, fracassado. Você serve a um Deus vivo, poderoso, majestoso, que está aqui. Ele é tão grande que os pés dele passeiam na DVEC, mas a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E a DVEC está ficando cheio da sua glória. Rompe, caminha. Passaram-se, que pelos meus cálculos aqui, uns 8 dias. Porque esse caminho de 120 quilômetros dá para fazer ele em 15 horas, andando a passos largos. Um ser humano consegue caminhar fazer 6,5 quilômetros e 8 quilômetros por hora, se caminhar bem. 8 dias depois, 7 dias depois, Jesus está lá na Galileia. E eles estão fazendo a festa
dos tabernáculos. Os irmãos de Jesus, depois de discutirem com ele, falar para ele que ele tinha que aparecer mais, que as pessoas tinham que ver o milagre, e Jesus não quis caminhar com eles. Eles foram para a festa e Jesus ficou. A Bíblia diz que Jesus vai para a festa depois sozinho, porque ele quer sondar o coração das pessoas. Eu não sei o que aconteceu, que de repente Jesus deu esse ensinamento de João 7, verso 38 e 39. Ele vai dar esse ensinamento, não é para todos, são para os seus discípulos. Os mesmos discípulos que estavam com ele depois lá em Samaria, lá em Sicar. Penso eu, que alguém falou para eles, vocês perderam. João falou, né? Perdemos o quê? Jesus deu um presente para a samaritana. Que presente foi? Ele deu para ela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E eu imagino os ciúmes dos discípulos. Aquela samaritanazinha tem lá já uma fonte, e nós estamos com ele há tanto tempo, e não temos nada. A história chegou aos ouvidos de Jesus. Por isso Jesus vai fazer essa palavra aqui para os homens da festa, mas especialmente mirando os seus discípulos, dizendo a eles: ei, se aquela mulher que me conheceu em 15 minutos, e eu participei de 2 dias de cultos na cidade dela, se ela recebeu a fonte, vocês que estão comigo já há 1, 2 anos caminhando, receberam a mesma fonte. Porque eu não sou injusto com quem me serve. A pergunta que fica é: o que você fez com a sua fonte? Porque se as minhas palavras ainda permanecerem em vós, do vosso interior fluirá um rio. Vou falar de novo. Vai fluir um rio de águas vivas. Para a mulher, uma fonte. Diga fonte. Para os discípulos, um rio. Diga rio. Fonte. Rio. Fonte. Rio. Pergunta: o que é maior? Uma fonte ou um rio? Um rio? Mas existe rio se não houver uma fonte? Não. Beto, mude a música. Aqui vai uma resposta para você que serve a Deus há muito tempo, e sempre olhando a vida de outros assim: por que aquele irmão voou e eu rastejo? Porque aquele já é obreiro e eu sou um cobreiro. Porque aquele já é diácono e eu sou um diacho. Aquele é presbítero, eu sou um presbítero. Olha que praga, né? Por que aquele foi e eu não fui? Eu aprendi uma coisa no reino: do céu para a terra vem a salvação, e a salvação é para todo aquele que nele crê. A única coisa gratuita que nós temos só é gratuita para nós porque Jesus pagou com seu sangue na cruz, que é a salvação. Ele amou o mundo todo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que passar da salvação no reino tem custo. Inclusive eu costumo dizer que a salvação é de cima para baixo, a vocação e a chamada é de baixo para cima. Explica melhor, pastor? Explico. No ano em que eu aceitei Jesus, 1987, houve um avivamento naquela cidadezinha que eu contei para vocês aqui. Jesus salvou mais de 100 adolescentes. Os 100, crescemos na mesma igreja, mesma escola dominical, mesmos cultos de ensino, mesma Bíblia, mesmo pastor, mesmos congressos, mesmos louvores, mesmas vigílias, mesmos pregadores, mesmos cantores. E a pergunta que fica é: por que eu me desenvolvi? E aqueles que estavam comigo desde aquela época estão lá, pegaram a sua experiência, botaram uma caixinha de sapato, esconderam dentro do guarda-roupa, dando a Deus 1 milhão de desculpas: desculpa de ser pobre, a desculpa de ser analfabeto, a desculpa de ter nascido no interior, a desculpa de ter nascido num lugar onde a igreja não tinha dinheiro nem para pagar alguém para limpar ela. E por que no mesmo lugar eu consegui desenvolver-me? Eu não tenho nada diferente deles, a não ser a ousadia. Deus tem dificuldade em lidar com tímidos. Deus tem dificuldade em lidar com incrédulos. Pense no poder do incrédulo. O incrédulo tem o poder de amarrar as mãos de Deus para trás. Consegue entender o que eu estou dizendo? Jesus disse: eu poderia ter feito milagres aqui, não fiz porque vocês não deixaram, não acreditaram. Tem pessoas aqui que estão debaixo de promessas poderosas.
Principalmente no Rio de Janeiro, que aqui é o Vale dos Profetas. Qualquer canto que você vai no Rio de Janeiro, tem gente que ora e revela e cura e outras coisas mais. Tem pessoas que receberam profecias na escola dominical, no congresso, profecias de serem e crescerem e irem. Por que não foram? Ah, pastor, era profetada. Será? Será que não partiu de você a incredulidade? Será que você não olhou o vaso primeiro? Será que você não viu trincado no vaso, chamou o vaso disso ou daquilo e esqueceu que quando Deus quer falar, na ausência de vaso perfeito, Ele usa uma jumenta? Eu vou falar de novo para ver se te desperta. Na ausência de um vaso perfeito, um profeta de nome, Deus usa uma jumenta para falar com você. Mas você não acreditou. Aí vem para a igreja com essa cara triste, esse ombro caído, parecendo uma rolinha que tomou uma pedrada de um menino levado. Vem para o culto com pena de si mesmo, passa a noite inteira na frente do espelho chorando, olhando para si mesmo e sentindo pena de si mesmo. Se você não acreditar na sua história, ninguém vai acreditar. Vou repetir, se você não acreditar que Deus falou com você, que Ele te escolheu para essa casa aqui, não para você ser membro de banco, porque membro de banco eu aprendi desde criança, é prego, verniz, tinta, madeira, plástico, isopor, ferro. Você é membro do corpo místico de Jesus Cristo de Nazaré, e o Deus que te vocacionou e te chamou pode te levar para lugares extraordinários, mas para isso você tem que acreditar. Todos os que são salvos aqui dentro têm uma fonte aqui. Posso fazer uma pergunta? O que você fez com a sua fonte? Deixou entulhar? Qual foi a desculpa que você deu? Eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a mais pobre, eu sou só uma criança. Qual foi a desculpa que você deu a si mesma? Por isso as coisas não aconteceram. Eu disse que não aconteceram, eu não coloquei um ponto final. Porque estamos em 2022. Numa conferência para romper. E eu quero ver você hoje fazer coisas que você não faz há muito tempo. Quero ver você sair por aquela porta pulando e gritando, acreditando, tomando posse do seu milagre, entrando no seu bairro, na sua casa, dizendo: eu vou chegar lá. Não importa se creem, se não creem, quem falou foi Deus, e se Deus falou, Ele sustenta a sua palavra. A fonte vai jorrar. Eu profetizo em nome de Jesus que as pedrinhas que estavam entulhadas já estão começando a sofrer pressão. Vai explodir um geyser aqui dentro de você e vai jogar para fora tudo aquilo que entulhava. Não se assuste se no próximo culto, daqui 1 mês, 2 meses, não sei, você encontrar essa mesma pessoa que está aí do seu lado agora e ela estiver flutuando. Não se assuste se essa pessoa que está do seu lado agora, que você mal cumprimentou com a paz do Senhor, você encontrar ela em uma livraria lançando o seu livro, gravando o seu CD, ou você ir procurar um advogado, lá está ela com as portas abertas, porque a depressão, a síndrome do pânico não tem espaço para quem tem coragem e para quem vai romper. Se alguém acredita nisso, não me deixa sozinho aqui nesse lugar. Eu vou fazer um pedido de itinerante, pedido de evangelista maluco. Pode levantar sua mão direita comigo? Chacoalhar ela. Pode colocar ela no ombro de quem está do seu lado. Pode fechar a mão e segurar. Aí você pode falar para a pessoa: o médico falou para não contrariar o Feliciano. Agarrou? Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Não, é para irritar a criatura. Chacoalha, irrita ela. Diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Chacoalha. Diga: Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir a sua chamada, para sacudir a sua fé, para sacudir a sua família, para sacudir a sua profissão, para sacudir a sua história, para sacudir o seu ministério. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua existência. Pastor, eu estou fazendo algumas anotações mentais aqui. Meu exercício mental está muito bom. Já sei coisas que eu tenho que romper quando chegar em casa. Mas qual é o princípio, pastor? Me dá aí o pontapé inicial para eu começar a romper. Aí eu vou apelar para o seu lado sensitivo. Beto, muda a música. Sentado na frente da mulher samaritana está um homem, que também é Deus.
E o homem, Deus, pediu água àquela mulher. E aquela mulher é uma criatura. Podemos aqui forçar a hermenêutica e dizer que quem estava com sede não era apenas o homem, mas o Deus Criador. Será que podemos dizer que sentado naquela pedra está o Criador olhando para uma criatura em pecado e dizendo para ela: você pode matar a minha sede? Sede do que, pastor? Por que é que você acha que Deus criou os seres que existem no universo? Estava ele na eternidade, sozinho no seu trono, a sua mente pensou e o universo se expandiu. E ele criou os anjos, depois criou os animais racionais e por último fez você. Na criação dos anjos, Deus deu aos anjos o poder de adorar. Lúcifer atrapalhou essa criação, rompeu com a adoração verdadeira, e Deus veio a esse mundo e criou os animais. E Deus deu aos animais poder de adorar, porque os animais cantam. Deus, num diálogo filosófico com Jó, pergunta: Jó, quem é que dá comida ao filho do corvo quando ele tem fome? E quando ele pede? Se Deus escutava o balido das ovelhas, lá no livro de Joel, quando a Bíblia diz que eles colocavam os animais que estavam magérrimos por causa de uma seca, para que o barulho dos animais, o clamor deles subissem ao céu. Se a minha Bíblia diz que a própria terra geme, a criação geme, Deus criou animais para adorá-lo também. O sabiá com o seu canto, as poderosas baleias com o seu cântico. Só que esses animais não adoram a Deus com consciência, porque eles são alma vivente. E o cântico deles, embora seja lindo, não é feito com consciência, é por instinto. Por isso Deus vai fazer uma outra criatura, e essa criatura é a coroa da sua criação, que somos nós, os seres humanos. E aí Deus tira de Lúcifer o poder de adorar e coloca dentro de cada um de nós. E aí nós somos um pouquinho mais abençoados que a maioria dos outros cristãos, porque nós somos pentecas. Nós somos carismáticos, somos pentecostais. Nós acreditamos nessa história de grito, de aleluia, de glória a Deus, de línguas estranhas. Nós acreditamos que levantar as mãos, bater os pés no chão, como eu vi a banda aqui cantar, eu vi a levita cantando, dançando, indo para o lado. Nós acreditamos que isso mexe com Deus. Deus criou o ser humano para isso, para que o ser humano matasse a sede dele, sede de adoração. Quem sabe o que Deus tem para a sua vida não começa agora, com você rompendo esse silêncio. Pastor, eu não tenho motivos, porque eu deixei em casa uma tragédia, deixei em casa um velório, deixei em casa. Se você não tivesse tanta força, você tinha ficado lá. Você teve força para caminhar até aqui, então se esforça mais um pouquinho e rompe com o silêncio. Fique de pé comigo, para que você possa adorar ao Criador nesse momento, para que você possa dar a Ele algo extraordinário nesse culto, que é um dos primeiros cultos do ano de 2022. Ah, se você soubesse o que te espera ali na frente. Eu não sei se daqui um dia, uma semana, um mês ou alguns meses. Eu só sei que homens e mulheres que estão aqui vão sair pelo estado do Rio de Janeiro profetizando, engrandecendo o reino e dando testemunho de que Deus é Deus em suas vidas, porque Ele ainda cumpre a sua promessa. Rompe nessa noite em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Pastor Silas me deu autorização para fazer oração aqui. Feche os olhos. Será que tem alguém aqui entre nós, um irmão, uma irmã, que passou 2021, talvez o pior ano da sua vida, perdeu família, perdeu amigos, perdeu emprego, perdeu tudo, e veio aqui hoje em busca de um milagre? Fique tranquilo, eu não vou te chamar aqui à frente não, mas eu gostaria que você tivesse coragem para ir onde você está, responder a minha pergunta. Será que você não gostaria de hoje ser renovado? Não gostaria de hoje quebrar este céu de bronze que está sobre a sua casa, refazer as pazes com o seu Criador, parar de colocar Deus na parede como se Deus fosse um mágico, que Ele tem que realizar as mágicas, senão Ele deixa de ser Deus? Será que você gostaria de nessa noite inclinar a cabeça onde você está agora, colocar a mão aqui no peito e dizer: Senhor, me ajuda a desentulhar a minha fonte, porque a minha fonte vai virar um rio, e por onde este rio passar,
as águas vão trazer de volta à vida tudo aquilo que morreu. Eu aprendi com um homem na Bíblia chamado Moisés, que nós precisamos de avivamentos em espaços da nossa vida. Moisés começou o ministério dele vendo a glória de Deus naquela sarça no meio do Monte Sinai. 20 anos depois, lá na península do Sinai, está Moisés na tenda da congregação dizendo: Deus, me mostra a sua glória. Mas eu já te mostrei a minha glória. Não, aquela glória foi para aquele dia, eu preciso de uma glória para agora. Eu preciso ver a sua glória. Ele insistiu tanto que Deus disse: sobe um pouquinho mais para o alto, porque mais glória é só no lugar mais alto. Fica na fenda daquela rocha, porque eu vou passar, e você vai me ver pelas costas, e aí a minha glória vai envolver a sua vida. Você quer subir comigo mais um pouquinho nessa noite? Feche os olhos. Beto, me ajuda.